Fala, abençoados! Sejam muito bem-vindos ao aquecimento da imersão low carb. E hoje nós vamos falar sobre um checklist low carb que você precisa ir para começar low carb hoje mesmo. Então, se você está nessa situação, fica aqui comigo. E se você não me conhece muito bem, eu sou o chefe Michel Miranda e a minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Abençoado, nós vamos fazer aí um checklist, né, a respeito das coisas que eu considero importantes para começar a low carb hoje mesmo, né? E você pode estar se perguntando, se você está aqui há pouco tempo, né? Por que o chefe faz isso, né? Qual que é o intuito de tudo isso? É porque, na verdade, eu descobri a missão da minha vida, né? Fazer isso que eu faço hoje. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu reverti esteatose hepática, pré-diabetes, entre várias outras coisas também que eu tinha, comendo comida de verdade e comida gostosa de verdade, né? E tudo isso em pouco tempo. Então, tudo que eu vou passar aqui, né? Tudo que eu passo sempre aqui é o que eu vivi, como eu fiz para contornar a situação e tá com saúde, né? E tá vivendo com saúde como eu vivo hoje, tá? E então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira coisa, né? Para começar hoje mesmo, você que tá aí, para começar hoje mesmo. Primeira coisa, não espere estar perfeito para começar. Comece com o que você tem. Muitas vezes a gente, mas eu ainda não tenho isso, eu ainda tenho que fazer compras, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você pode fazer com o que você tem em casa, né? Se você tem ovo em casa e tem os legumes, os vegetais, alguma coisa, você já consegue. Se não tem os vegetais, começa só com ovo, tá tudo bem. Então começa devagar, né? Não espere a perfeição para você começar. Até porque senão eu não estaria dando aula hoje, né? Eu lembro até hoje do jeito... E nem ter começado a dieta low carb, né? Porque a dieta low carb eu comecei na época com o que eu tinha, né? E começar a dar aula online foi mais ou menos da mesma forma. Eu comecei só com o meu computador e, enfim, hoje já, depois de um tempo eu já tenho estúdio, já faço as gravações do estúdio, mas porque eu comecei lá atrás, né? Eu comecei do jeito que dava, com o que eu tinha lá atrás. Então, às vezes a gente fica esperando tanto o momento perfeito e é só mais uma desculpa, né? Que nós somos expert em dar desculpas, né? Sempre a gente arruma uma desculpa para depois. E depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E isso é só para nos sabotar, né? Arrumar desculpa. Isso não é nada legal. E aí, pessoal, o seguinte... eu criei uma lista, né, de alimentos que eu postei no Instagram. Então tá no Instagram disponível essa lista de alimentos low carb para vocês, né? Para vocês aí que estão começando por agora ou estão voltando e ainda tem algumas dúvidas, né? Então é só pegar essa lista e printar lá ou salvar também para vocês consultarem a hora que for no mercado e tudo mais. Vocês conseguem né, ficar ali, consultar essa lista para não se perderem, tá? E se você estiver no YouTube aí me vendo, né, depois da gravação desse vídeo, pode ir lá no Insta que tá gravado lá, né, que eu deixei salvo lá. Seguinte, na dúvida para você que está começando a low carb, é feira e açougue, tá? É o que tem na feira, o que tem no açougue. Porém, o que tem na feira, a gente dá uma selecionada, né? Não é tudo. Então, batatas, né, a gente deixa de lado, porque elas são ricas em amido. As frutas mais doces, né, como banana, maçã, manga, tudo isso a gente deixa de lado. Então, a gente vai optar, no caso da feira, pelas frutas vermelhas, né? Pelas frutas cítricas, por exemplo, limão, maracujá, né? Essas frutas elas têm baixo carbo, tá? Então
elas são as mais indicadas aí para quem vai fazer a low carb. Mas nessa lista tem tudo para vocês, tá? Mas basicamente vocês precisam tirar os carbos refinados, né? Os pães, todas as farinhas brancas e qualquer coisa que tenha açúcar. O açúcar hoje está em tudo. Só que assim, tudo que tem açúcar em partes, por exemplo, né? Eu falei tudo que tem açúcar e depois eu vou explicar. Mas então, é mais ou menos isso. Por quê? Por exemplo, o bacon, né? O bacon hoje em dia, você pega lá o bacon, ele tem açúcar na composição, a maioria dos bacons, né? Só que o açúcar do bacon não é um problema, porque a quantidade é muito pequena e numa porção dá menos de 1 grama a cada 100 gramas, né, de açúcar. Então, ou seja, é nada. 100 gramas de bacon tem, por exemplo, tem 1/5 do que tem 100 gramas de morango, né, de carboidrato. Então, vocês podem ficar muito tranquilos que não é nada, né, não é nada. Mas é bom, né, tá sempre olhando se tem açúcar nos ingredientes. É sempre muito importante olhar se tem açúcar. Açúcar, maltodestrina, né? Sempre os açúcares escondidos. Então, suco concentrado de maçã também é um açúcar escondido, até porque só o suco concentrado da maçã, ele é puro açúcar, né? Então ele não tem mais nada para nos entregar de saudável ali, porque foi tirado só, né? Só o açúcar dele, né? E então é o seguinte, ó. Aqui, né, eu já pego o embalo para falar sobre a questão dos doces. Eu vejo que para muitas pessoas os doces, né, eles são um problema, né? E eu vou te falar que para mim também, eu sou desses de muita vontade de doce e a minha esposa também é assim. Mas assim, a gente tem várias estratégias para fugir, né? Para fugir dos doces e não só fugir, para ceder também. Mas eu vou explicar. Porque normalmente o que acontece? A gente vai sair de uma alimentação convencional e vai sentir mais vontade, porque a gente estava muito treinado, né? Acabou uma refeição, vamos comer um docinho. Acabou, não sei o que, vai ter um docinho. Em todos os momentos do dia a gente liga num docinho. E a gente tem que primeiro tentar tirar, né, desvincular esse negócio da nossa cabeça. Sempre tem um doce, sempre tem um doce. Isso não está certo, né? Primeiro a gente tem que tentar tirar. Depois, né? Em alguns momentos pode ser que a gente ainda sinta muita vontade, mas a gente pode tentar enganar essa vontade de doce, dando outros sabores para essa nossa vontade. Quando a gente sente sabor de doce, a gente tenta colocar alguns outros sabores. Eu sei que de início vocês podem achar meio loucura, tá? Eu sei que vocês podem achar, mas não é. Por exemplo, eu tô com muita vontade de comer um doce, eu vou tomar alguma coisa mais amarga ou alguma coisa mais ácida, tá? O que eu digo? Um suco de limão sem açúcar, ou uma água com gás com limão, ou um café, né? Um café puro, um café mais forte e tudo mais. O nosso cérebro ele é enganado pelos outros sabores quando a gente está morrendo de vontade de comer um doce. Isso você só vai descobrir testando, pode ter certeza que isso funciona. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer também. Por exemplo, ao encerrar uma refeição, escovar os dentes imediatamente, porque para o nosso inconsciente é como se a gente estivesse encerrando um ciclo, né? Encerrando um ciclo. Quando eu escovo os dentes, é como acabei toda a minha refeição, agora eu vou escovar os dentes. Então esse processo é muito importante para eu encerrar e não ficar dando essa vontade, né, de comer doce, enfim. E até, a Julia está perguntando ali, qual a maior dificuldade, né, que você enfrentou? A de doce foi absurda, né? A de doce foi mesmo, mas a das amizades foi a pior no início,
porque todo mundo estava acostumado com o Michel que comia de tudo, né? Que comia risoto pra caramba, comia massa pra caramba e bebia cerveja pra caramba, enfim, tava todo mundo acostumado com esse Michel e do nada esse Michel parou de fazer um monte de coisa. E só que eu tive a cabeça de falar, não, eu tô melhorando, eu tô perdendo peso, é, eu, eu tô tendo resultado, então eu vou seguir, porque as pessoas ali ao redor elas vão falando coisas, mas é, elas não têm noção do quanto aquilo que você está fazendo é importante para você. E para mim eu estava indo contra tudo aquilo que eu tinha passado já. E para mim sempre foi muito trabalhoso perder peso e tudo mais. E quando eu conheci a low carb, para mim começou a ser muito fácil. Eu não sentia tanta falta daquelas coisas assim, de comer muita massa, de comer risoto, de tomar cerveja. Eu comecei a trocar as coisas. Por exemplo, eu vou num lugar que tenha massa, né? Ou eu comia alguma coisa antes para não ficar com vontade, né? Ou também depende, né? Se for uma coisa muito espaçada, eu poderia abrir uma exceção sem problema, né? Mas uma coisa muito espaçada, não uma coisa ali que é toda semana, né? 2 vezes por semana, ainda não tem como. Mas eu preferia não abrir exceções, principalmente no início. Então, para mim, funcionou muito dessa forma. Então, eu comia antes e não tava com fome na hora, eu falava, não, beleza. Daí até alguns brincavam assim, não vou mais te convidar para não sei o que. Eu falava, cara, você tá me convidando ou convidando alguém para comer? Né? Então você quer a minha presença ou você quer alguém que coma? Falei, beleza, mas eu comecei a desvincular um pouco essa coisa de me encontrar com pessoas e de estar sempre comendo. Eu sei que a gente sempre liga as coisas, mas não tem necessidade de você fazer o que todo mundo está fazendo, né? Por isso. Então, assim, a minha maior dificuldade no início foi essa. E eu falo mais também. Para mim, era o seguinte, eu nunca senti fome de manhã, mas eu a vida toda comi, né? E eu até vou trocar um pouco a fala agora, não é dificuldade, é a maior facilidade para mim, porque a vida inteira eu não sentia fome, mas eu comia. Por que eu comia? Porque todo mundo falava que não podia pular a primeira refeição, o café da manhã, que era a refeição mais importante. Mais importante nada, balela, mais importante nada. Foi isso que me ferrou durante muito tempo. Eu acordava sem fome, tinha que comer, porque era a refeição mais importante do dia, e me ferrava, porque não dava, aquilo era ruim para mim, era horrível. Então saía sempre, ficava cheio e tudo mais. E para mim, a hora que eu comecei a alocar, eu falei, meu Deus do céu, não precisar comer de manhã é a coisa mais maravilhosa que existe, uma dieta que não preciso comer de manhã. Né? Daí o pessoal falava, nossa, mas daí você desconta tudo meio-dia. Não descontava, porque o estômago estava do mesmo tamanho, entendeu? O estômago estava do mesmo tamanho. E uma das coisas que eu já vou dar um gancho aqui é também falar da questão da saciedade, é entender a parte de saciedade e bucho cheio. Isso a gente tem que entender bastante sobre a diferença. Né? A saciedade é um sinal que o nosso corpo, né, dá assim, tá bom, tá tudo bem, se já está alimentado, já é o suficiente. Agora, aquela pressão que a gente sente no estômago, aquilo é bucho cheio. Então, por isso que a gente tem que comer devagar. Por isso que a gente tem que comer devagar e dando atenção plena àquilo que estamos fazendo. Não adianta querer comer, hoje em dia eu sei que é muito difícil, mas comer com o celular na mão, fazendo as coisas, porque a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Pegar o celular, a gente tá ligado naquilo, no celular, mas não tá ligado na comida. Então a gente acaba comendo muito mais do que a gente precisa, e não sente nem o gosto da comida. Então aí mora um problema muito grande, né? A gente não sentir o gosto, não entender essa parte, né? Então normalmente comer em pé, as pessoas que têm mania de comer com a geladeira aberta, beliscar,
isso é um tiro no pé, né? Isso é um tiro no pé muito grande, porque a ideia sempre é montar um prato, sentar e comer, para você entender a quantidade, para você ver a quantidade que você está comendo, para você né, ver a porção e no outro dia entender se aquela porção foi pequena ou se aquela porção foi grande e você ir adaptando e ajustando, né? Eu acho que isso é muito importante, pessoal. E também é bem importante a gente já, né, nessa sequência falar sobre alguns alimentos, né, que não favorecem o emagrecimento, como por exemplo, né, nós estamos falando sobre, né, os alimentos low carb, que tem a lista lá para vocês, que está lá no meu perfil. Mas existem alguns alimentos que a gente fala na low carb que eles podem ser consumidos, mas não são tão interessantes. Por exemplo, eu falei ali do bacon, né? O bacon a gente sabe que é da barriga do porco, é bem gordo, tem bastante gordura. Então, assim, pode consumir? Pode. Mas é interessante eu comer o dia inteiro? Não, né? Bacon é muita gordura é muita energia. Então você não tem onde ficar gastando toda essa energia, ainda mais quando você tem o pneuzinho para queimar. Então, se você tem o pneuzinho, você tem que buscar a energia do pneuzinho e não da comida que você está consumindo, né? Então, você tem que buscar a sua reserva e não colocar mais combustível e não deixar o seu corpo usar reserva. Então, a ideia é essa, pessoal. Por exemplo, o pessoal fala, tomar café com leite não pode, mas pode tomar café com creme de leite. Ok, mas se você trocar o leite da mesma proporção de creme de leite, não faz muito sentido, porque o creme de leite você vai ter muitas calorias. Então, assim, não é que a gente deve só contar calorias, né? Isso não é essa a ideia da low carb mesmo. Mas as calorias, de certa forma, elas importam. Então não adianta você querer usar creme de leite em tudo. Não tem condições. Você não vai conseguir perder peso dessa forma. Então, assim, eu estou falando que creme de leite não pode? Não, não estou falando, mas o creme de leite, na minha opinião, deve procurar ser usado em preparos específicos. Por exemplo, no preparo do seu almoço, que você vai lá usar o creme de leite. Quando você for usar o creme de leite, né, você procura reduzir um pouco nas gorduras no preparo daquela refeição, para não ficar muita gordura. E tá ok. Né? Então, assim, consumir isoladamente esses alimentos muito calóricos não é interessante, tá? Então, é por isso que eu digo também, por exemplo, o queijo. O queijo pode. Convém consumir o queijo como aperitivo todo dia? Não, né? Eu já fiz isso durante uma época. Eu comia queijo, assim, eu chegava em casa morrendo de fome, enquanto preparava a comida, comia queijo. O que acontecia? Eu tinha só de queijo brincando, comia bastante queijo. Na hora de comer, comia menos. Ou seja, eu estava ingerindo muito queijo, muita gordura. E na hora que eu precisava mesmo comer mais proteína, comia pouca. Por quê? Porque já estava cheio. Então, tem que entender o que? Se for para colocar queijo, procura colocar ele junto com a refeição, né? É o mais interessante a se fazer, que daí você consegue equilibrar, tá? Outra coisa que eu acho importante falar, porque a gente falou de saciedade, né? Mas também existe também a diferença entre fome e vontade de comer, né? Entre fome e vontade de comer. A fome, né? A fome, ela não é seletiva, né? Então, eu não escolho assim, eu tenho fome de comer uma carne com queijo. Não, isso é vontade de comer. Quando você tem fome, você come o que tem, né? Você come o que tem. Então, assim, por isso que eu sempre gosto de colocar assim na minha cabeça, né? Eu tô com fome. Aí eu pergunto para mim, eu comeria um ovo cozido? Se a resposta for sim, é fome. Se a resposta for não, então não, é vontade de comer. Volta depois. Volta depois que é só vontade de comer.
tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje e até a próxima!